Salve, salve, salve. Hoje aqui vai ser um pouco diferente. Nós vamos procurar por volume algumas altcoins que estejam no momento interessante para trade. Lembrando que isso que a gente procura é sempre no mercado de derivativos, tá? Não é no spot. É futuros, né? Não é comprar e segurar, é para trade. Então, sempre que você tiver interesse de fazer essa pesquisa, esse site é o CoinGlass. Aqui você, na homepage, já tem a data análise das criptos, né? E aqui a gente filtra por volume, só clicar duas vezes. Então, Bitcoin com 105 bilhões de volume, Ethereum 91, Sol 23,97, BNB com 9,5, Doge com 9, XRP, Quai, Aster, Sui, XPL. Vamos dar uma olhada na Aster. Eu acho que eu já tenho ela aqui. Aster. E eu vou fazer do zero para encontrar alguma possível trade aqui. Então, para quem não sabe, a Aster é uma moeda bem parecida com a Hyperliquid. Talvez, acho que foi no primeiro vídeo que eu fiz aqui, eu falei um pouco da Hyperliquid. É uma exchange descentralizada, não precisa de documentação. E você pode fazer tanto spot quanto futuros. E você consegue fugir muito fácil de tributação, não só no Brasil, mas em qualquer país. Uma vez que essa exchange descentralizada ela não informa os bancos sobre as suas transações, seus ganhos e suas perdas. Então, para quem tem um OTC que consegue trazer a cripto para o mundo real através de trâmites legais, essas exchanges descentralizadas são muito boas. A Aster é uma moeda que é de uma exchange descentralizada, que também se chama Aster, mas a Aster tem uma coisa diferente de todas as outras, tá? A Aster, ela é uma moeda de uma empresa da Binance, ou seja, a Aster é a Binance descentralizada. Então, isso aqui tem muito potencial. No, para quem não, eu acho que eu nunca cheguei a falar isso, mas eu faço parte da comunidade do Brett, um meme coin da Coinbase, esse aqui, tá? Eu faço parte da comunidade do Brett há muito tempo já. E a gente tem um grupo no Telegram chamado Brett Whales. Vou deixar o link desse grupo aqui na descrição. Mas para entrar nesse grupo, você precisa ter no mínimo uma quantidade X de Brett. E você vai conectar a sua carteira, ele vai verificar a sua carteira. Se tem mesmo Brett, você vai entrar lá. Por que eu tô falando isso? Porque a Aster, ela foi dada lá no grupo quando ela estava 25 centavos, certo? Então, tanto que ela não estava nem listada nem na Binance ainda. Então, ela estava aqui a 25 centavos. Se perguntar para mim, peguei? Não peguei. Tava numa época meio corrida, um aumento simples de 9.500%, tá? E ainda tem muito espaço para ela crescer. Vamos dar uma olhada aqui e tentar identificar alguma possível trade. Uma moeda nova, né? Não tem 2 meses aí de vida ainda. Aqui faltam 3 dias para o semanal. Não vou colocar. No diário eu tenho algumas coisas marcadas. Esse suporte foi perdido. Isso aqui foi tocado. Foi tocado. Eu tinha um alerta aqui que já disparou, mas a gente vai encontrar essa trade junto aqui, então não tem problema. 382. 382. Não parece muito muito forte no momento, não. Cara, por que tá demorando tanto pra aplicar esse range? Trade view. Realmente. Grande volume aqui em cima.
Quantidade de volume aqui. Isso daqui é do range todo, tá? Desde o começo até o fim. É um mês praticamente de. Não, menos de um mês de data aí. Vamos ver se aqui muda alguma coisa. Não, mesma coisa. Vamos seguir com esse daqui. Aqui agora, nesse momento no diário, ele tá lutando contra o 382. Só que não tem mais nada, né? Só o 382 aqui. Então, essa VWAP aqui já perdeu. Né? Se a gente diminuir o time frame aqui, Trading View. Ó, tava usando de suporte, suporte. Aqui foi resistência, 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 suporte. Aqui foi suporte, 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 suporte. Tem uma chance dessa vela se recuperar e usar isso daqui como suporte. Mas aqui, para mim, isso daqui vai se repetir, né? Então, só para tomar a base aqui. Saiu daqui e caiu até aqui. Então, entende? Para mim, isso daqui vai acontecer de novo. Talvez aqui seja melhor. Porque assim, a teoria é você perde o range high, o value area high, vai pro value area low. Do value area low pro value area high. Aqui segurou, não sei aonde, pelo jeito. Provavelmente tem alguma coisa aqui que a gente não tá vendo. Porque ele nunca se segura em nada, tá? Sempre tem alguma coisa que segura. Provavelmente tem uma NPLC, uma abertura de semana, abertura de mês, abertura de dia. Então alguma coisa segurou ele aqui. Range high de novo, fake out do range high, né? Ó. E aqui, ele não segurou no mesmo ponto. O ponto onde eu vi que ele estava segurando antes, que é a VWAP, ele não está segurando. Então, para mim, value area low. Então, eu acho que tem uma oportunidade de trade aqui. Perdeu 382. Eu vou tentar uma outra FIB a partir daqui. Ele perdeu também 618, perdeu 786. Então, o que pode segurar é o 886 aqui. Talvez. Ó. Ai. Desculpa. Talvez aqui até aconteça ao vivo, né? Vou dar uma observada, enquanto isso eu vou procurar de maneira mais interna. Isso daqui não tem mais validade nenhuma para mim. Talvez. Talvez. Aqui é um ponto interessante, porque assim, aqui não tem muito. A gente não tem muita data, né? Uma moeda nova, então aqui o Pitchfork, que também é uma ferramenta associada à Fibonacci, pode ser que. Bom, aqui eu não. Vamos ver se ele vai segurar aqui agora, né? Mas. Vamos ver o volume. Como tá o volume? Um monte de alerta aparecendo, né? Nessa queda, dá até pra gente dar uma olhada. O volume. Bastante venda. RSI mostrando que está perdendo bastante momentum. O BV aqui mostrando um grande crescimento na downtrend, né? Que é essa linha vermelha. Isso daqui é tipo um MACD um pouco diferente. Mas o Delta tá bem puxado para venda mesmo. E aqui a gente tem o Alligator. Esse indicador Alligator é muito bom,
porque é como se ele fosse um jacaré, sabe? Então, aqui a gente tem a parte de baixo da boca, a parte de cima da boca e os dentes. Então, você tem que imaginar, aqui ele tá abrindo a boca, tá vendo? Então aqui ele tá com a boca fechada, ó. Aqui nesse ponto ele tá com a boca. Eita. Aqui ele tá com a boca fechada. Aqui ele abriu a boca, ó. Ele abriu a boca para uptrend, então ele vem comendo o gráfico, ó. Comeu. Aqui ele fecha a boca, fica tudo bem juntinho, aqui ele abre a boca para downtrend. Então é um indicador que eu acho bem legal. Ele tem um pouco de atraso. Vocês podem perceber que eu não uso, assim, nas minhas análises eu não vou usar nenhum indicador praticamente. A única coisa que eu vou usar são ferramentas, que são as ferramentas que estão aqui. Mas de vez em quando é bom você dar uma olhada nos indicadores para você ver se tem algum sinal que você não está pegando, alguma coisa que você não está pegando. Então é por isso que eu uso. Existem as estratégias de EMA também, né? Essa é uma estratégia de EMA, deixa eu só fechar aqui essas coisas. Então aqui a gente tem EMA. A estratégia de EMA consiste em você entrar quando a linha laranja, que é, só para eu confirmar, de 26 e a amarela de 55, elas estão se descolando, igual aqui, por exemplo. Aqui é um sinal de compra. Ou seja, se você entra aqui, bem aqui, é claro que agora você ia estar perdendo, né? Mas, por favor, se você fizer tudo isso daqui para não. Aqui, por exemplo, 7 vezes de RR. Então, aqui agora, elas estão se juntando. Ou seja, aqui é um sinal de venda. Não é tão preciso aqui no caso da Astor, por quê? Porque ela é uma moeda nova, então as EMAs não tem tanta precisão assim. E essa estratégia das EMAs, a gente usa ela em um dia. Então só mostrei ali, mas não dá para usar ela aqui no Astor, tá? Vou voltar para nossa visualização original e vamos tentar achar alguma coisa aqui. Desligar os pernilongos e o volume. Essa aba minha aqui eu gosto de deixar bem limpa. Para mim é mais fácil de trabalhar. Aqui. Pra vocês verem como funciona bem as value áreas, né? Ele bateu aqui no value area low e já subiu. Então, existem algumas estratégias de pessoas que fazem isso. Só um minuto. Desculpa. Saúde para mim, né? Então, tem bastante gente que gosta de fazer isso. Ele deixa um alerta, uma ordem já feita aqui, né, nesse ponto, e ele deixa. Quando bate, ele olha, e muitas vezes ele bate e sobe já. Então a pessoa, ela vê que bate e subiu, ela já realiza um profit, porque tem muita chance de bater, né, bater aqui, bater aqui, subir e cair de novo. Então muitas pessoas têm essa estratégia, elas deixam o limite aqui, a hora que bate e volta, ela realiza já e depois ela olha o que vai acontecer. Eu não faço essa estratégia, não gosto. A coisa mais difícil do mundo é eu deixar limite, né? Eu só entro em preço de mercado por dois motivos. O primeiro motivo é a taxa, né? A fee das exchanges. Quando você entra em limit, o que é entrar em limit? Por exemplo, eu quero entrar aqui em Aster, o que eu expliquei. Eu vou lá na exchange e deixo. Quando o preço bater aqui, eu compro, beleza? No caso de futuros, eu entro em long. Por que eu não gosto de fazer isso? A FIA é maior, muito maior, e muitas vezes você precisa olhar o mercado. Por exemplo, aqui a gente está olhando, eu vi que tem subiu, caiu, subiu, e esse daqui é um lower high, outro lower high, tá? Então isso daqui é bearish, é ruim, porque ele tá fazendo isso daqui, ele não conseguiu recuperar esse high, não conseguiu recuperar o high, e pior ainda, aqui a gente tem um low, aqui a gente tem um lower low, aqui a gente tem um higher low, que não conseguiu segurar, e aqui a gente tem um outro lower low. Então, eu não tenho coragem de entrar aqui no limite, porque isso daqui não tá mostrando força nenhuma. Então tem muita chance de fazer isso daqui
pegar esse low aqui para tirar esse lower low e aí a gente subir. Então eu não entro com limite por isso. Muitas vezes você está esperando muito tempo para uma trade, deixa o limite, vai dormir, volta, você foi estopado, porque você não olhou o contexto do mercado, como que o mercado estava naquele momento. Né? É muito importante fazer isso. Então, limite, assim, só em caso extremo de você não vai ter tempo de ficar no computador, coloca um risco bem menor do que você está acostumado. A minha dica é essa. E eu, particularmente, eu acho que a última vez que eu fiz uma limit order, o Bitcoin estava 90k ainda. Então, não recomendo e não tem essa prática. Voltando aqui pro Aster, ele perdeu todo. Aqui tem uma técnica que a gente pode usar, que é o seguinte. Tá? Você usa a expansão. Ai, droga. Só um momento. Eu coloquei ao contrário. Aí, aqui. Então, para que serve a expansão de Fibonacci? Tá? Eu vou usar duas aqui que a gente vai entender melhor. Então, eu estou usando o Fibonacci para medir esse impulso, certo? Então, estou medindo esse impulso aqui, que é o mesmo do Pitchfork, pode observar. Aqui, quando ele chega lá em cima, é aí que vai começar o Fibonacci. Por quê? Ele vai ter o retracement, por isso chama Fibonacci retracement, que ele vai voltar para trás. Então a gente mede o impulso e nesse recuo do impulso a gente tem alguns níveis aqui que podem ter o bounce, que é o bounce é quando ele bate num ponto e volta para cima, entendeu? Isso é um bounce. Então, vou fazer o desenho de um bounce. Isso é um bounce. Pegou, bateu aqui e subiu. Isso é um bounce. Então, 232 é uma linha que tende a bater e voltar? Não, não é. O 382 é? O 382 é. Então, muitas vezes você vai colocar Fibonacci no impulso, você vai ver que vai bater no 382 e sobe. É um suporte muito bom. Você pode ver o suporte, 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 suporte. Entendeu? 382 é um nível forte. Pode ser que fure? Pode. 0,5 não é um número de Fibonacci, é só o meio do range, certo? Porque o que Fibonacci faz? Fibonacci nada mais faz do que medir impulsos. Ele mede impulsos e dá porcentagem para esses impulsos. Então, isso aqui é 23% do impulso, 38%, 50%, 61%, 66%, respectivamente, certo? Desculpa, suscetivamente. Então, por que a gente usa essa expansão? Chegou num ponto aqui que você perde o Fibonacci. Você já não tem mais a linha dele. Aqui do 88,6%, do 88%, aqui a gente vai estar no 100%, que é de onde a gente começou. E aí, depois disso, para eu medir? E por isso que tem a expansão. Então, na expansão, a gente tem esse próximo ponto, que é o 1,33, que é um número de Fibonacci. Para você entender o que são números de Fibonacci, Google, meu amigo. Só digitar no Google aí, tá bom? Vai querer também que nós pega no colo e dá brincadeira, né? Procura um pouquinho também. Então, aqui a gente tem uma confluência legal, que é a nossa daily, o nosso pitchfork e agora essa extensão de Fibonacci. Outra coisa que a gente pode usar, eu gosto bastante de Fibonacci, e o que eu mais uso hoje, Fibonacci volume. Tá? Elliott Waves, eu não. Ser bem honesto, é bem difícil, então eu não tô 100% para ficar aplicando o Elliott Wave aqui, muito menos para ficar falando de Elliott Wave para os outros. Então, não façam perguntas sobre Elliott Wave para mim, porque eu sou bem noob em Elliott Wave. Agora, em Fibonacci, eu já não sou tão noob assim. E para a gente medir um target de Fibonacci, a gente pode usar isso daqui, que é a extensão de Fibonacci também. Essa é a ferramenta de extensão, tá? Vamos lá. Essa é a ferramenta de extensão baseado em trend, baseada em padrão. Então, eu venho aqui de um high para um low para um high. Ou seja, eu estou medindo esse impulso.
Que impulso que eu estou medindo? Eu estou medindo o impulso de cima para baixo, depois de baixo para cima. Eu quero medir esse impulso e eu quero que Fibonacci me dê os números que são relacionados a esse impulso. Então, aqui ele já vai me dar. Deixa eu só esticar um pouco para ficar mais. Então, aqui ele me deu o 1,21. Deixa eu colocar o 1 aqui também. Cara, tem bastante confluência nessa parte aqui, tá? Tem bastante confluência aqui. Aqui dá pra gente pegar uma trade. Eu não vou pegar essa trade aqui agora, tá? Deixa eu colocar. O que que eu faria aqui? O que eu procuraria fazer algo assim, tá? Uma stop aqui de 4%, bastante até. 4%. Nem parece tudo isso, né, meu? Caramba. Eu tentaria assim, mas olhando aqui, eu não sinto muita confiança, não, certo? Então, eu vou mostrar uma outra coisa. O que que eu faço aqui? Aqui eu tenho a minha fórmula, tá? Por que que eu tenho essa fórmula? Porque aqui é onde eu vou decidir o quanto que eu vou colocar na trade. Por exemplo, tá? Por exemplo, eu vou montar um setup aqui e a gente vai simular uma trade. Por exemplo, eu quero pegar essa trade. Aqui, sem olhar a estrutura de low time frame no mercado, olhando uma hora aqui onde a gente está, eu faria assim, colocaria a minha entrada mais ou menos aqui, certo? 8%, uma porcentagem bem grande, isso é mais uma swing trade do que um scalp, tá? 8,60% de stop loss, então você vai vir aqui na fórmula e você vai colocar 8,6. Aqui você vai colocar quanto que você quer arriscar, tá? Isso aqui tá em dólar, certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui eu vou arriscar US$ 500. Eu preciso de 5.893 dólares para arriscar 500 com uma stop loss de 8,6%, tá? Significa que eu preciso colocar 5.000 dólares e 800? Não. É para isso que serve a alavancagem, certo? É para isso. Então, vou mostrar aqui, só para não ter dúvida mesmo sobre a fórmula. Aqui nos soltores. Eu até deixei de comentar isso, mas eu criei essa conta única e somente para o canal, tá? Essa conta aqui. Já está num crescimento bem legal. Acredito eu que a maioria dos fundos ficaria feliz com um PNL desse, né? Aqui vocês podem ver, eu tenho 6 wins e 3 losses, né? Então tá bom, mas não tá daquele jeito, entendeu? Então eu fiz essa conta para isso só. Eu tinha esquecido de mostrar aqui, né? Então essa conta são para as trades que eu tenho feito aqui do canal, certo? Então eu não costumo usar isso daqui no computador, então eu fico meio perdido, mas eu já achei aqui. Então aqui é o seguinte, tá? Vamos supor que a gente fosse pegar essa trade de Aster. Eu acho que Aster não tem aqui na Bluefin. Acho que eu vou ter que... Aster tem sim. Finalmente eles colocaram. Então, vamos supor que eu queria pegar essa trade aqui. Lembra que eu falei? Eu não entro em limite, eu só entro em market. Então, aqui market, quanto que eu vou entrar? Aqui estava falando para eu entrar com esse valor. Porque aqui a fórmula ele não vai pegar. 5.813. 5.813. Aqui eu tenho a alavancagem. Ou seja, eu vou colocar no máximo a minha alavancagem. Eu vou colocar em 75. Por que que eu vou fazer isso? Porque eu quero muito lucro? Porque eu quero alavancar? Não. A alavancagem, ela tem um propósito, que é você usar ela para aumentar o seu trade amount, a sua quantidade de dinheiro que você vai colocar na entrada, para você arriscar o tanto que você quer arriscar. Por que as pessoas acham que serve a alavancagem? Para ela colocar R$ 1.000, alavancar em 100 e entrar com 100 mil e ganhar muito. Não, assim você vai perder. Entende? E isso
É o que a exchange quer que você pense para ela ganhar o seu dinheiro. Que é assim que a exchange ganha dinheiro. É assim que a Bluefin ganha dinheiro, é assim que a Binance ganha dinheiro, é assim que a Aster ganha dinheiro, é assim que a Hyperliquid ganha dinheiro, é assim que todas as corretoras do mundo ganham dinheiro. Então, eu colocando 75x aqui, olha o meu custo, tá? Olha o meu custo. O meu custo vai ser de $77. Tá? A minha banca aqui nessa conta que eu criei, eu comecei, acho que com $500, alguma coisa assim, mas agora eu estou em $889. O meu custo vai ser 77, é menos de um décimo, ou seja, eu consigo pegar mais trades fazendo isso e entrando com uma porcentagem legal do meu capital. Ou seja, aqui eu sempre entro de 1 a 3%. Eu vou até tirar o 3, porque eu entro sempre com 1%. Você vai falar, mas 500 não é 1% de 800. Tudo bem, então vamos mudar. Colocar 8. Você deveria estar fazendo isso, entendeu? Como não é o único dinheiro que eu tenho aqui, eu sei que eu tenho eu tenho mais recurso alocado em outros lugares, eu entro com mais do que parece ser 1% daqui, entendeu? Então tem que prestar muita atenção nisso. Essa é a parte mais importante de trade, o seu gerenciamento de risco, certo? Então, eu particularmente jamais entraria com 5% do meu capital. O máximo que eu entraria com 3, tá? Então, só para entender o real intuito da alavancagem e a fórmula que eu uso para entender com quanto de dinheiro eu vou entrar para arriscar o tanto que eu quero, correto? Expliquei sobre o CoinGlass é aqui onde eu vejo o volume do que está acontecendo. Aqui você pode ver várias outras coisas também que vai ficar para um outro vídeo, certo? Então, tá aqui de Aster, eu vou esperar esse momento chegar. E se esse momento não chegar, eu não vou pegar a trade. Eu até posso dar uma olhada, procurar mais coisas aqui de forma interna, mas realmente não tem muito o que olhar aqui. A moeda está realmente fraca nesse momento. Tá caindo bastante, o Bitcoin tá caindo bastante também. Eu até vou deixar esse daqui, só vou deixar invisível. E olhando aqui agora eu tive um outro pensamento. Eu não medi isso daqui, eu acho. Hum. Três, oito, dois. A gente tem uma chance muito grande disso daqui acontecer mesmo. Tá, né? E ele até relar aqui e subir. Eu vou deixar um alerta aqui no meio, porque eu quero ver o que vai acontecer. Mas, assim, pro vídeo de hoje, Aster, praticamente a mesma coisa que Hyperliquid, mas é da Binance. A gente sabe que a Binance manda no mercado cripto, então é bem interessante ficar esperto para se posicionar. Não precisa ser somente em futuros e derivativos. Você pode comprar essa moeda para spot e segurar ela, ok? Não se esqueçam de entrar no canal do Telegram. Eu vou deixar o Brett Wales aqui nesse vídeo também. E até a próxima. Tchau, tchau.